Boa tarde a todos. Hoje é dia 29 de março de 2019 e vamos dar início à nossa 16ª aula do curso de Discursiva para o Cartório do Paraná. Estamos hoje já saindo, já saímos do empresarial, foi a última aula ontem, e vamos hoje tratar dos direitos reais. Então aqui é a aula 16. Aula 16. Então esse curso de discursiva Paraná. Qual é o tema de hoje? Direitos reais. Direitos reais. Eu vou mostrar para vocês como é que nós vamos estruturar esse nosso estudo aí dos direitos reais. Nós vamos fazer uma aula hoje, nós vamos ter amanhã, na parte da manhã, resolução. Se nós terminarmos hoje a questão dos títulos de crédito, amanhã de manhã a gente termina amanhã de manhã, se a gente quiser avançar hoje nos títulos de crédito à noite, amanhã a gente termina os títulos de crédito e aí nós continuaremos então no sábado à tarde, que é o nosso compromisso, nos direitos reais, e no domingo à tarde também, a partir das 13 horas, o nosso curso de direitos reais. Então aí nós vamos tentar fazer vamos ver aí, 3 horas no sábado e 3 horas aí no domingo, para que possamos vencer essa parte dos direitos reais, os exercícios, Vamos intercalar aulas expositivas, com os exercícios, que mostra que é mais eficaz, até mesmo para uma prova discursiva. Direitos reais, ele está estruturado, definido, na parte especial do Código Civil. Então, eu vou pedir para os senhores, por gentileza, a partir aí do artigo 1225, antes disso, na verdade, 1196, e não é tratado direitos reais, Esse livro, que é o livro 3, o primeiro é a obrigação, o livro das obrigações, depois nós temos o livro da empresa, o direito de empresa, e por fim nós temos o livro 3, direito das coisas, livro 3. Parte especial do Código Civil. Parte especial, livro 3, é o direito das coisas. O direito das coisas, esse livro, ele tem essa nomenclatura, direito das coisas, porque ele abarca outros institutos que não se identificam com direitos reais. Por isso que não é o livro terceiro, direito, o livro dos direitos reais, porque além dos direitos reais, nós temos, por exemplo, posse. Nós temos também, obviamente, direitos reais. Nós temos também direito de vizinhança. Direito de vizinhança. Direitos reais, direitos de vizinhança. Embora há muita discussão entre os conceitos de bem e de coisa, vamos considerar um conceito que é trazido por esse livro aqui, que é um livro que eu adoto. Eu sempre gosto de ministrar uma aula embasado em uma doutrina, Eu acho que nesse ponto específico, não que em outros não seja, mas para esse ponto dos direitos reais, esse livro aqui do Cristiano Chaves de Farias, e Nelson Rosenwald. Nelson Rosenwald, ele é procurador aqui em Minas Gerais, do Ministério Público, Então, membro do Ministério Público, Ele é um bom livro, eu gosto desse livro.
nesse livro mesmo, ele fala o seguinte, que bem, a expressão bem, ela é genérica. Nós temos, por exemplo, como bem, o bem extrapatrimonial, os direitos da personalidade, por exemplo, é um bem, correto? Outros bens extrapatrimoniais, e temos uma espécie que são as coisas. As coisas, elas são quantificáveis. Quantificáveis. Os bens, eles são vistos como um gênero que comporta, dentre outros, as coisas que são passíveis de apropriação pelo homem. Elas são quantificáveis. Elas são passíveis de apropriação. Mas o nome que ficou definido, direito das coisas. Vamos lá? O capítulo 1, o título 1, melhor dizendo, é a posse. O título 2, nós temos os direitos reais. E depois nós vamos falar sobre cada um desses direitos reais. Nós vamos falar sobre a propriedade, a forma de aquisição da propriedade, a forma de aquisição da propriedade móvel, a propriedade imóvel, como se perde a propriedade. Depois nós vamos falar sobre o direito de vizinhança, o capítulo 5, correto? Embora esteja no título 3, o direito de vizinhança ele não é um direito real. Embora ele esteja dentro do direito de propriedade, ele não é um direito real. O uso normal das águas, etc. Limites entre prédios. Depois nós vamos falar sobre os condomínios. Óbvio que na nossa aula aqui do final de semana, eu vou focar na resolução dos exercícios, correto? A resolução dos exercícios. E com a resolução dos exercícios, nós vamos expondo, a gente vai fazer o estudo, a gente vai expondo os tópicos. Mas eu não pretendo vencer, porque o tema é muito amplo, correto? Condomínio. Nós temos o condomínio necessário, o condomínio edilício. O condomínio edilício. Nós já temos aqui novas disposições, vamos tratar aqui, o meu código inclusive já está desatualizado, embora seja o código do ano passado. Essa é a nossa aula 16, correto. Então vamos abrir aqui o Código Civil, né? E vamos ver que foi a Ctrl F do condomínio. A partir do condomínio geral, temos o condomínio voluntário, no capítulo 6º, né? Condomínio geral. Isso é muito bom, nós fazermos estes esquemas antes para que nós saibamos aí, possamos nos localizar. Administração do condomínio necessário, o condomínio edilício, correto? E aí vamos falar das disposições específicas do condomínio edilício, administração do condomínio, extinção do condomínio de lotes, já veio a partir de 2017. O meu aqui já tem um condomínio de lotes. Depois o capítulo 7A, que é o de 2018, que é a multipropriedade. Então nós temos o condomínio edilício, o condomínio de lotes, temos a multipropriedade. Esses assuntos são todos muito interessantes, né? Multipropriedade, instituição, como se dá a instituição da multipropriedade, né? A divisão entre os multiproprietários, correto? Várias regras, como se dá a transferência, a administração, as disposições específicas, são regras importantes, bastante, né?
São várias regras. É extenso a multipropriedade. Depois vamos falar sobre propriedade resoluta. Não vamos falar. Na verdade, o direito no livro das coisas trata, né, a propriedade resolúvel, a propriedade fiduciária. Esses estudos são importantes no RI, né, por causa da Lei 9.514, a lei que trata da alienação fiduciária. Então é importante dominar a superfície. E aí temos assim, depois, os direitos reais em espécie. Aí vamos falar da superfície, do usufruto, os direitos do usufruto, do uso, habitação, promitente comprador, os direitos reais em garantia, correto? Constituição do penhor, penhor rural, penhor agrícola, penhor de veículos, legal, hipoteca, né? Penhor, hipoteca, anticrese. E a laje, né? A tão famosa laje. Ok. Então aí nós teríamos aqui depois os direitos reais em espécie, correto? E quais seriam esses direitos reais? Esses direitos estão tratados no artigo 1225, né? No artigo 1225 nós temos quais são os direitos reais. Então vimos aqui no nosso artigo, vou tirar uma foto aqui para vocês e a gente agora vai explicitar um pouco essa parte introdutória para antes de nós tratarmos da posse. Nós vamos fazer agora uns esquemas, né? Nós vamos fazer uns esquemas agora. Sabendo, então, que os direitos reais eles estão dentro do livro do direito das coisas, vamos observar e vamos atentar para as especificidades do direito real. O que é o direito real? O que é o direito real? Direito real, o que significa isso? Como é estruturado juridicamente o direito real? O direito real. E por que esse nome, direito real, né? Por que esse nome? Direito real. As relações jurídicas, queiramos ou não, é uma constatação, e sendo até um pouco filosófico, é uma ficção. Ela é uma criação humana. As relações humanas, as relações jurídicas são criações humanas. A propriedade, não há que se falar em direito natural. Essas ideias são todas construções humanas. E que são construções humanas localizadas em um tempo e um espaço. Correto? Os direitos reais. Clóvis Bevilacqua traz a seguinte definição. Vamos colocar aqui. Definição. Direitos reais. Direitos reais. Direitos reais. Complexo, obviamente, de normas. E essas normas, elas terão complexo de normas. Essas normas, elas são normas jurídicas. Elas são normas jurídicas, complexo de normas jurídicas, que regulam as relações
do homem com as coisas suscetíveis de apropriação. Ok. Qual é a estrutura de uma relação jurídica? A estrutura de uma relação jurídica, ela tem um aspecto, uma dimensão objetiva, uma dimensão subjetiva e uma outra dimensão, que é uma dimensão ideal. Você já ouviu falar dessas dimensões da relação jurídica? Trocando em miúdos. A relação jurídica ela vai ter polos, ela vai ter objeto, e a relação entre os polos e o objeto ocorre em virtude de um vínculo. Os polos é o aspecto subjetivo, o objeto é o aspecto objetivo e o vínculo jurídico é o aspecto ideal. E como a gente pode representar essa relação jurídica? Simplesmente o seguinte: nós temos uma figura que é o A, nós temos uma figura que é o B. Entre eles, nós vamos ter um objeto, correto? E o vínculo que liga A, B, objeto, é o vínculo jurídico. Vínculo jurídico. Numa relação jurídica obrigacional, vamos colocar aqui, obrigacional, nós temos de um lado um credor, uma pessoa. De um lado, nós temos um devedor, outra pessoa. Qual o objeto da relação jurídica? O objeto é a prestação. É a prestação. Essa é a relação jurídica obrigacional. O credor tem o direito de ver satisfeita a sua obrigação. O devedor ele tem o dever de cumprir a obrigação. O objeto dessa relação entre credor e devedor é a prestação. E essa prestação ela pode ser uma positiva, como ela pode ser uma negativa. E se ela for positiva, ela vai ser um dar, entregar, ou um fazer. A negativa é o não fazer. Como se estrutura a relação jurídica real? A relação jurídica, por outro lado, real, de um lado nós teremos, vou colocar aqui, prestação, objeto, prestação positiva, negativa. É bom nós fazermos esse estudo comparativo. Dar, fazer, não fazer. E a relação jurídica real? Aí, e por que eu estou fazendo isso? Os senhores podem me perguntar. Olha, a partir do momento que nós compreendemos a estrutura
da relação jurídica real, é possível nós definirmos todas as características dessa relação. Se perguntarem para o senhor, discorra sobre os direitos reais, os senhores não vão talvez se lembrar daqueles elementos, mas os senhores vão se lembrar da relação jurídica. Lembrando da relação jurídica, vocês vão lembrar de uma série de consequências que essa estrutura jurídica real acarreta. Essas consequências que a relação jurídica traz são conhecidas como as características dos direitos reais. Vamos lá. Relação jurídica real. De um lado, eu tenho, como na relação jurídica obrigacional, eu tenho polos subjetivos. Mas, de um lado, eu tenho uma figura que é o A, de um lado, eu tenho uma figura que é B. A figura A, ela não é conhecida como credor e ela não é uma pessoa. Quem é a figura A nos direitos reais? Toda a coletividade. Toda a coletividade. A e B estão ligados por um objeto. Qual é esse objeto? É uma coisa apropriável e passível de ser quantificado. Quantificável. Mas A não tem especificamente uma ingerência sobre a coisa. Quem tem essa ingerência sobre a coisa é B. O nome dessa relação interna entre B e objeto, o nome disso é domínio. A expressão da relação jurídica de objeto externa, o nome disso é propriedade. A dimensão externa da relação entre a pessoa, que não a coletividade, e o objeto, a dimensão jurídica interna, ela e a coisa, o nome disso é domínio. A dimensão externa, propriedade, ou então outro direito real. Outro direito real. Eu coloquei propriedade, vocês tenham em mente o primeiro dos direitos reais. Mas, qual o dever de toda a coletividade para com B? Eles têm direito a uma prestação? Ou eles têm o dever ou o direito à coisa? Não. O dever dessa coletividade é o dever de se abster na relação jurídica entre B e objeto. É o dever de abstenção. O nome que é atribuído a isso é o que eles falam: abstenção erga omnes. Está ficando muito filosófico? É para ser bem concreto. É para ser bem concreto. A dimensão da relação jurídica da pessoa, que não a coletividade, com a coisa,
O nome dessa figura é domínio, dimensão interna. O aspecto, dimensão interna. E o aspecto externo, a dimensão externa. Dimensão externa. Daqui a pouco eu vou dar os outros conceitos. Ó, desse quadro, que parece bastante confuso, mas não é confuso, Professor, então a dimensão externa é a propriedade, é isso? A dimensão externa é a propriedade. Tá, obrigada. Ou outro direito real. Exatamente, ou outro direito real. Eu fiz essa colocação aqui nesse momento para explicar exatamente a expressão domínio. Porque antes eu começava essa aula fazendo um quadro, que eu vou fazer ele agora, daqui a pouco, dizendo especificamente, de forma rápida, cortando o mal pela raiz, o que é posse, o que é propriedade e o que é domínio. Porque as pessoas elas utilizam isso de uma forma assim, muito inconsequente. E são institutos que representam âmbitos de realidade específicos. Correto? Vamos continuando aqui, porque nesse momento eu vou partir para as características do direito real. O direito real, ele tem por objeto uma prestação? Não, ele tem por objeto uma coisa que é quantificável e que é apropriável. Uma coisa, vocês têm que seguir tudo aqui, as minhas premissas. Teoria é isso. Teoria é eu passar as premissas, fazer uma construção e chegar a resultados. Se vocês não seguirem as minhas premissas, nós não vamos chegar em um acordo, correto? Isso é teoria, né, Elisa? A Elisa está lá, ó. Isso, professor. Eu tenho que chamar você também de professora, né, Elisa? Professora Elisa. O primeiro aspecto que nós vamos extrair dessa figura, o que importa para mim é isso aqui. Esse aqui vai ser simplesmente o que eu vou utilizar para controle. Vocês já viram na ciência quando eles colocam um experimento que é o experimento controle, porque o que importa é o outro? Esse aqui vai ser o meu controle. Ele está fixo aqui, o direito obrigacional. Porque o que importa, na verdade, são os elementos que eu vou extrair dessa relação jurídica real. O primeiro deles é o absolutismo. Como assim? Já vencemos o liberalismo iluminista, né? Em que nós tínhamos, já vencemos essa parte histórica do Brasil, do mundo, né? Não sou eu que estou falando, isso é história, já vencemos essa parte, né? Vocês sabem do que eu estou falando? A propriedade é um direito absoluto. A liberdade individual é um direito absoluto. Essa expressão, nesse contexto, ela não está ligada com esse conceito liberal iluminista, europeu, ocidental. Não. Ele está ligado ao fato da abstenção da coletividade. Vamos lá? Vamos lá. O absolutismo dos direitos reais não decorre do poder ilimitado de seus titulares sobre os bens que submetem à sua autoridade. Não foi isso que eu falei para os senhores? Os autores estão suportando a minha explanação. O absolutismo diz respeito ao fato de
essa relação ela ser oponível erga omnes, acarretando sujeição universal ao dever de abstenção. Ok? Oponível erga omnes, vamos colocar aqui. Oponível erga omnes, vírgula, acarreta sujeição universal ao dever de abstenção. Mas aí vocês poderiam me falar o seguinte: uai, professor, uai. Uai, professor. E aí vocês aí no Rio Grande do Sul, vocês poderiam falar assim, uai, professor. Ou então vocês aí no Rio de Janeiro, né? Uai, professor. Mas a coletividade, ela também tem um dever de abster em relação à relação credor e devedor. Os senhores não concordam? Claro, isso é verdade. Então eu tenho que aprimorar a minha teoria para eu não cometer esse equívoco. Eu vou dizer que o dever de abstenção nessa relação da coletividade, ele é um dever de abstenção mediato. Porque quem tem que respeitar e obedecer essa relação imediatamente é o credor. E nessa situação, o dever de abstenção da coletividade é imediato. Então, para funcionar a minha teoria, eu tenho que trazer mais dois elementos. E eu vou colocar esses dois elementos aqui. Eu vou colocar com as expressões mediato e imediato. Mediato e imediato. O mediato e o imediato, eles dizem respeito a quem? As pessoas. A relação daquela relação jurídica com as pessoas. Com o credor e devedor, ela é imediata. O dever de não interferir e respeitar é de toda a coletividade, mas de forma mediata. Eu vou colocar aqui mediato, coletividade. Imediato, as partes. E aqui, no caso, eu vou colocar o imediato é a coletividade. Ficou bem pequenininho, mas eu vou mandar as fotos para vocês e vocês estão anotando aí. Eu quero agora tirar uma foto e eu vou passar para o próximo. Lá na minha faculdade, hoje eu observo uma... Vocês acreditam que eu passei mais ou menos 5 anos na minha faculdade e eu não li praticamente nenhuma lei? Pode parecer loucura isso, né? Mas eu acho isso interessante. Os meus professores, eu tinha um professor específico de processo civil, que ele sempre falava o seguinte:
todo isso. Ele falava assim, princípios e fundamentos. A aula dele era só princípios e fundamentos. Mas a partir do momento que você entende a lógica, os princípios, você consegue desenvolver, né, a estrutura, né, das regras, né? A partir do momento que você tem os princípios, você consegue inferir as regras, né? As regras. Isso é muito interessante. Vamos lá. Deixa eu só mandar essa foto para vocês. Compartilhá-la. Uhum. Ok. Vamos lá. Já tirei a foto, mas eu vou deixar aqui as minhas estruturas. Mas, engraçado, né? É muito interessante essa questão da gente ficar observando a questão desses conceitos, né? No direito, alguns conceitos, né, que a gente tem na faculdade, eles são entregues para a gente como se os professores, às vezes, lá na faculdade, né, eles passam aqueles conceitos como se vocês já soubessem, né? Os conceitos, eles vão falando aqueles conceitos. Um dos conceitos que eu acho interessante, primeiro era que eu sempre tinha assim uma interrogação assim, os professores, direito público, ou então outra coisa era o direito subjetivo, direito objetivo. Outra coisa é o direito positivo. E eu ficava pensando assim, mas o que significa isso, né? A gente chega ali, eles estão falando de direito objetivo. E é muito simples isso. É muito simples isso. O direito objetivo nada mais é que a norma. É o direito, é a norma. E se essa norma ela está situada no tempo e no espaço, ela está posta, portanto, e positivo vem de estar colocado, posto, positivo. O direito positivo do Brasil é o direito vigente agora no Brasil. O direito positivo do Brasil é diferente do direito positivo da Inglaterra, correto? Então, o positivo é o tempo e o espaço. O direito positivo atual no Brasil, ele é distinto do que era o direito positivo nos idos da República Velha, por exemplo. O direito positivo, ele tem essa relação com o tempo e com o espaço. E o direito objetivo e o direito subjetivo? Isso que eu estou falando parece teoria geral, mas a teoria geral do direito é tão importante, né? E a gente vê isso na teoria geral do direito, né? Duas matérias que eu acho extremamente importantes, todo mundo teria que fazer. Teoria, né? Não só os formados, a teoria geral do Estado e teoria geral do direito. Teoria geral do Estado, a gente tem que entender a estrutura do Estado. E dizem que no Brasil há muitos analfabetos, né? Há mais ainda analfabetos políticos. Não se pode fazer análises políticas se você não dominar a teoria geral do Estado. Não é verdade? Penso eu. Vamos lá. Professor inspirado hoje. Mas parece que é filosófico, mas não é, né? Na verdade, o filosófico ele é muito concreto. As pessoas acham que é uma abstração, viagem. Isso é falso. Ele é muito concreto.
Vamos lá. O direito objetivo é a norma. É a norma. O direito subjetivo é a sua... Boa tarde, Robson. Deixa eu só silenciar o Robson. É o seu direito. É o seu direito. Como a Elisa aí é poliglota, ela vai saber muito bem que lá nos Estados Unidos ou na Inglaterra, eles têm duas... Oi, Robson, boa tarde. Duas expressões que aqui no Brasil a gente não tem. Olha que interessante. Lá eles têm uma expressão, me corrija a minha pronúncia, Elisa. O right e a law. O right é o direito subjetivo, enquanto a law é o direito objetivo. Correto? O Mário não recebeu o cheque, correto? Ele prestou um serviço de advocacia, o cliente pagou o cheque, mas não recebeu. Nós temos duas dimensões. O direito dele de receber o cheque, afinal de contas, ele tem um direito. Eu fiz o trabalho, não fui pago, correto? Esse é o direito subjetivo do Mário. É o direito subjetivo do Mário, de receber o dinheiro dele. Por outro lado, a gente tem que saber, no direito positivo, quais são as normas aplicáveis para fazer valer essa pretensão do Mário, que surgiu com não adimplemento da obrigação. Essas normas que estamos a tratar é o direito objetivo. Por exemplo, o enriquecimento ilícito, o direito das obrigações, correto? Então, falamos sobre o direito positivo, o direito objetivo, o direito subjetivo. Por que eu estou falando isso? Porque esse direito subjetivo é que eu estou tratando nessa relação jurídica. Essa relação jurídica, ela não trata do direito objetivo, ela não trata da law, ela trata do seu direito subjetivo, do right. Eles têm uma expressão em espanhol que é o... Aí, como é mesmo? O subjetivo é o facultas agendi. Deixa eu ver se eu acho ela aqui. E o objetivo, depois eu encontro ela. É a própria norma, mas tem um nome espanhol. Não vou falar que nem o Caio Mário aqui, fica... Caio Mário, você já leu? Eu estudei pela coleção do Caio Mário, hein? Olha só. Vocês já viram o Caio Mário? Vocês conhecem? Já ouviram falar? Aquela coleção azulzinha do Caio Mário. A gente estudava direito na minha época, lá na faculdade, pelo Caio Mário. Eu não posso falar isso, senão vocês vão falar, vocês vão descobrir a minha idade. Então, olha só. O Caio Mário era o seguinte, ele ficava o parágrafo dele, vocês já leram o Caio Mário? O parágrafo dele é mais ou menos assim, 3 páginas. E no final, ele fala assim, ou seja, e coloca uma expressão de 2 linhas em latim. Não é, Elisa? Direito objetivo são as normas. Eles chamam isso da lei. É porque aqui a gente fala direito, o direito e direito, as palavras no Brasil elas são usadas como sinônimo. O seu direito está amparado por um direito. O seu direito está amparado pela lei. A gente usa muito a palavra direito objetivo como sinônimo lei. Ah, mas não está na lei. Mas não está na lei. Law. Isso, Elisa, a law. E o direito subjetivo é você ter o seu direito. É o que eles falam, é a faculdade. Eles chamam isso de facultas agendi. Facultas agendi. O nome disso são os rights. Civil rights. São os direitos. Isso, Elisa. É isso mesmo. Então, vamos lá.
Quando eu estou tratando dessa estrutura, eu estou tratando do direito subjetivo, da faculdade, do facultas agente. Essa estrutura, então, ela, com todos os outros direitos subjetivos, ela vai ter um sujeito, ela vai ter uma relação jurídica e ela vai ter um objeto. Então, os sujeitos. Quem é aquela pessoa que detém a titularidade formal do direito? Esse é o B. O B é quem tem a titularidade formal do direito. Quem tem a titularidade formal? Eu coloquei o proprietário. É ele que tem a titularidade formal do direito. E do outro lado é a comunidade, é a coletividade. E o objeto, o bem sobre o qual o titular exerce ingerência socioeconômica. Ingerência socioeconômica. Se por um lado a relação jurídica real ela se pauta numa apropriação, numa ingerência sobre a coisa, sobre o bem, essa obrigacional, por sua vez, ela tem um cunho de cooperação. Ela tem um cunho de cooperação. Pautados, os direitos obrigacionais são pautados em relações jurídicas de cooperação. Eu tenho direito à prestação, correto? Mas eu não tenho uma ingerência sobre esse direito de prestação. É indispensável a atuação do credor para que eu tenha satisfeito o meu direito. Sabe o que eu estou falando? É o seguinte. Eu tenho um determinado bem. Alguém, vamos imaginar, ele pega aquele meu bem. Eu posso correr aquela minha sacola. Um exemplo bobo, mas é isso mesmo. Eu posso pegar aquela minha sacola de volta. É isso que eu estou falando. Agora, por exemplo, o Mário me deve um dinheiro. Quando o Mário está vindo me entregar o dinheiro, encontra com a Elisa. O Mário vai, paga a Elisa. Eu posso correr atrás da Elisa e pegar o dinheiro dela? Afinal de contas, Elisa, a obrigação era minha. Não. Isso tem a ver com o que eu estou falando aqui agora, que é o que nós vamos concluir. O nome disso tem a ver com cooperativo. Cooperativo é cooperação. Ele vai dar ensejo, ele vai criar, vai dar origem a um novo instituto, que é o Instituto da Sequela, por exemplo. Então, vamos lá. Nós temos, então, que os direitos reais, eles são relativos, porque eles dizem respeito a essas duas pessoas, né? E só de uma forma imediata a coletividade, ela participa dessa relação, enquanto a relação jurídica real, ela é absoluta. Ela é uma relação jurídica absoluta porque é o dever de abstenção de toda a coletividade. Então, é uma ação imediata, ou melhor, uma não ação, é um dever imediato de não agir. Por isso que nós falamos que ele é oponível erga omnes, né? Então vamos agora começar com as nossas classificações. Nós já temos as estruturas no quadro em mente. Agora vamos passar para as classificações.
Vamos passar para as classificações. Eficácia. Reais. Obrigacionais. Daqueles conceitos, né, da teoria geral do Estado, da teoria geral do direito, o direito público é aquele direito caracterizado, regra geral, né, vamos colocar dessa forma, pela presença do Estado. O direito privado não tem a figura do Estado. Então, nós temos, se na relação jurídica uma das figuras é o Estado, enquanto Estado, né, não enquanto particular, aquelas normas jurídicas que vão ser as normas adequadas para aquela relação não são as normas do direito público. Eficácia. Os direitos reais, eles têm eficácia erga omnes. Erga omnes. Enquanto os obrigacionais, a eficácia é relativa. Ok, nós já vimos isso. Isso tem a ver com o absolutismo. Isso tem a ver com o absolutismo. Qual é o objeto? Nos direitos reais nós já vimos. O objeto nos direitos reais é a coisa. E nos direitos obrigacionais? É a prestação. Ok. Quanto ao exercício, o titular do direito real o titular, aquele que tem a titularidade formal do direito, o proprietário, o usufrutuário, o credor hipotecário, que é um dos polos da relação jurídica real, exerce o titular, age diretamente e imediatamente sobre o bem. Diretamente e imediatamente sobre o bem. Por sua vez, ele satisfaz a sua necessidade sem a intervenção do terceiro. É isso que ele está falando. Satisfaz sua necessidade sem intervenção de terceiros. Já nas obrigações, o titular do crédito, claro, o titular do crédito, credor, depende da colaboração do devedor para a satisfação do seu crédito. O credor depende da colaboração do devedor para a satisfação de seu crédito. Vocês concordam que, por exemplo, se eu sou um titular de um direito real, eu tenho um direito a coisa? Eu tenho um direito, na verdade, sobre a coisa? Eu tenho aqui o direito sobre a coisa. Direto, imediato. Já vamos terminar por aqui.
E o direito do credor, ele tem o direito sobre a coisa imediatamente? Não, ele tem o direito à coisa. O direito à coisa. Isso vai ser importante porque isso você tem direito a uma coisa. Mas você não tem o direito sobre a coisa. Você tem o direito à coisa. Você não tem o direito sobre a coisa. Direito à coisa. É porque tem duas expressões latinas que eles usam muito, que eu falo que o direito sobre a coisa é o ius in fe. O nome disso é ius in fe. E o direito à coisa, a uma coisa obtida pela atividade do devedor, o direito à coisa é o ius ad rem. Então, nós falamos aqui agora, uma questão que me veio à cabeça é o seguinte: por que é criado ou foi criado na coletividade, isso na minha observação, de que temas, às vezes, filosóficos ou abstratos, eles não têm impacto direto na nossa realidade? Por que as pessoas aqui no Brasil, eu tenho quase certeza, eu estou sendo muito... Eu acho que sim, que as pessoas elas pensam nisso, que isso não tem impacto direto na nossa realidade. Você não tem essa observação também, Elisa? Eu estou falando de um ponto de vista subjetivo, claro, mas eu acho que paira essa concepção aqui no Brasil. Paira. Então, já vencemos isso. Então, falamos sobre o absolutismo, né? O absolutismo é não naquele sentido, né? Liberal, mas o absolutismo no sentido do erga omnes, né? De ser oposto a erga omnes. Direitos reais absolutos, não porque eles não possam sofrer restrição, mas que é o direito real, ele é oponível erga omnes, toda a coletividade é nesse sentido. Entendeu? Eu vou colocar aqui a palavra absolutismo, mas no sentido óbvio, contextual, que eu me utilizo hoje. Esse absolutismo, você sabe com o que eles estão relacionados? Vocês talvez vão pensar. Eu posso exercer de qualquer maneira. Não é isso. Não é isso. Absolutismo tem a ver com erga omnes. Sabe o que significa? Artigo 167, inciso 1 da Lei 6.015. Publicidade. Registro. Porque se ele é oponível, ele deve ser conhecido por todos. Por isso que direito real, a gente fica lá. Quem que é o credor? Quem é o devedor? Quais são os atos? Registro, matrícula. Eu posso pedir uma certidão sem dizer a razão. Isso tem a ver com o quê? Com o absolutismo oponível erga omnes. O absolutismo, ele acarreta uma série de consequências jurídicas que, quando nós formos fazer a nossa prova e quando nós formos os titulares dos nossos registros de imóveis, nós deveremos que acatar e cumprir. Qual o princípio? O princípio da publicidade. O absolutismo, ele nos leva à publicidade. Correto? Então vamos fazer o nosso intervalo agora de 10 minutos e a gente já volta para terminar esses pontos, para nós irmos já direto para o direito real posse. Não. Daqui a pouco a gente fala, a posse não é um direito real. Segundo a maioria dos autores, claro, né? Então daqui a pouco a gente volta. Olá. Vamos ver se eu tirei essa foto.
Essa legislação aqui, Elisa, que você está mandando para a gente, ela trata o que? Aquela... Professor, é que o Bolsonaro resolveu diminuir os concursos. Você está brincando. Mas de cartório tem bastante, então a gente precisa se preparar para cartório. Os concursos da área federal, então, quer dizer que não vai haver fiscalização, menos pessoas entram, menos fiscalização, teoricamente, né? Menos arrecadação. Mandei para vocês. Sem querer parecer político, né? Da esfera federal, claro, né? Depois eu vou ler isso. Eu estou achando que é a lei dos concursos, não é. Vamos lá. Saiu o concurso ontem para Minas, né? Vocês viram 400 vagas aqui para os cartórios de Minas, né? Nós estávamos comentando sobre isso. Então vamos falar agora sobre algumas outras características que são advindas de conclusões que vamos obter desses quadros anteriores. Nós falamos que aquele titular formal do direito, um dos polos da relação jurídica real, ele tem uma relação direta sobre a coisa. Ele não tem direito à coisa, ele tem direito sobre a coisa, correto? O fato dele ter direito sobre a coisa, imediatamente, sendo de eficácia erga omnes, oponível erga omnes, ele é absoluto porque toda a coletividade tem um dever de abstenção, faz com que essa coisa e essa expressão que eles usam, vai aderir essa coisa, vai aderir. Eu não sei se a palavra certa seria adira, acho que isso não existe. Vamos usar outra. Ela vai aderir ao titular formal do direito real. Essa aderência ao titular, isso permite que, por exemplo, esse titular ele possa buscar essa coisa e fazer valer o seu direito sobre a coisa, né, e não a coisa, sobre a coisa, em face de quem quer que a tenha, correto? O nome disso, então, é sequela. Sequela. Então, os direitos reais eles vão aderir à coisa, sujeitando-a imediatamente ao poder do titular, com oponibilidade erga omnes, né? E essa inerência do direito real, né? Essa inerência, na verdade, do direito real ao objeto afetado, ela é tão substancial, né, a ponto de que o seu titular ele possa persegui-la em poder de terceiros com quem quer que a encontre. Então, nós temos aqui a sequela. Sequela, e o que vocês têm que lembrar dessa expressão é princípio da inerência ou princípio da aderência. Inerência ou aderência. Princípio da inerência ou princípio da aderência. Nota privativa dos direitos reais. Nota privativa dos direitos reais. Então, eu posso fazer valer o meu direito real em relação a quem quer que o tenha, né? A coisa. Quem quer que tenha a coisa. Eu não posso, por exemplo, buscar lá na casa da Elisa o pagamento que o Mário fez a ela, porque aquele pagamento, aquela prestação era devida a mim.
Não faz sentido isso. Então, isso não ocorre, né, no direito obrigacional. Então, por exemplo, não ocorre, eu vou colocar aqui embaixo, sequela. Não ocorre nos direitos obrigacionais. Não ocorre nos direitos obrigacionais. Não ocorre nos direitos obrigacionais. Eles vão fazer, por exemplo, valer o seu direito, né, os direitos obrigacionais, se eles forem privados da satisfação, né, da obrigação, porque houve a transferência, você tem um direito a receber determinado carro, correto? Você tem uma obrigação, você tem uma estrutura jurídica obrigacional. Se o carro ele é transferido para uma outra pessoa, sendo que o carro tinha que ser transferido a você, no âmbito da relação jurídica obrigacional, você vai ter que desfazer aquele negócio jurídico. Então, nesse aspecto, a sequela não ocorre nos direitos obrigacionais, você tem que se valer de uma ação revocatória ou uma ação pauliana. Sequela, portanto, aqui você vai se valer, você tem que ajuizar uma ação para que seja dito que aquele negócio jurídico, para que seja declarado a anulabilidade daquele negócio jurídico, e você, portanto, vai ter aquele carro que era para ser transferido para você, foi transferido para uma pessoa, você tem que fazer valer esse seu direito através de uma ação revocatória. Revocatória ou pauliana. O que não acontece nesse caso, se o carro seu ele foi tomado por uma outra pessoa, você não tem necessariamente que fazer valer uma ação revocatória, né? Não há que se falar em ação revocatória. Ação revocatória. Ok. Então, esse é o ponto da sequela. Sequela tem a ver com inerência. Preferência. O que significa preferência? Quem tem o direito real, por exemplo, uma hipoteca, tem a preferência de fazer valer o seu direito frente a outros credores. É isso que é a preferência. É o privilégio do titular em obter o pagamento de um débito com o valor do bem. Preferência do titular, que tem o titular, é a preferência do titular, é o privilégio do titular, na verdade, é o privilégio do titular em obter o pagamento, né, de um determinado débito com o valor do bem, em detrimento de outros credores.
Ok. Agora eu vou tirar uma foto. E agora nós já vamos para o nosso quadro final. Isso tudo está interligado, isso é importantíssimo. Já mandei. E por fim, eu vou falar que os direitos reais, eles também são taxativos. 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 Os direitos são números clausos. São taxativos. Previstos na artigo 1225, mais leis especiais. Eles são números clausos, números clausos, taxativos. Agora, vamos fazer o seguinte, vamos fazer um quadro aqui. Última característica, taxatividade. Eu vou colocar aqui as características dos direitos reais, resumindo, e os direitos obrigacionais. Sempre tendo em mente aquela primeira estrutura. Eu vou me utilizar aqui nesse quadro mesmo, então nós fazemos isso. Absoluta tem a ver com eficácia erga omnes. Erga omnes. Por sua vez, os obrigacionais eles são relativos, porque a eficácia deles são interpartes. Considerando aquelas duas palavras, o mediato e imediato, tá? Eficácia interpartes. 2. Vamos então colocar aqui que ele tem a imediatividade. Imediatividade. Relação sobre a coisa. Relação sobre a coisa. O direito obrigacional, ele é mediato. Mediatividade. Mediatividade. É a relação à coisa. Ele não pode fazer valer uma força sobre a prestação. Você não pode sequer obrigar a pessoa a pagar a sua dívida. É nesse sentido. Mediatividade, relação à coisa. Ok, já falamos sobre isso. Direito de sequela. Direito de sequela.
não direito de sequela números clausos. O contrário de números clausos é números apertos. São taxativos. Os direitos reais são estes. Qual é o objeto? O objeto é a coisa. Qual é o objeto? É a prestação. Agora, eu vou fazer um quadro para vocês, porque nessa parte já mandei para vocês, vou apagar. Agora, nós já falamos sobre os direitos reais. Vimos que os direitos reais eles estão previstos no livro 3 da parte especial do Código Civil, mas não é o livro dos direitos reais. Ele é tratado no livro Direito das Coisas. Por quê? Temos outros institutos que são tratados neste livro e que não são. E essa parece ser a orientação. Quando eu falo essa parece ser a orientação, é porque a gente pode concluir que o legislador não quis atribuir à posse a natureza jurídica de um direito real. Correto? Tanto é que a posse, ela introduz o nosso livro dos direitos reais. Mas antes da gente começar essa nossa conversa aqui, vamos fazer um quadro assim, bem básico do que a gente precisa saber, porque tudo bem, a filosofia é muito importante, mas é importante também que a gente tenha uma premissa básica, um fundamento, porque senão a gente não consegue construir o nosso castelo de ideias, né? Vamos colocar um fundamento? O que é posse? O que é posse? O que é propriedade? Como que a gente pode pensar isso? Eu não vou escrever isso numa prova, claro, de uma forma simples, como eu vou apresentar aqui agora. Mas essa forma simples, ela vai ser tipo como se fosse um alicerce seguro, onde a gente pode construir a nossa teoria. Ó, vamos imaginar o seguinte: proprietário, propriedade, quem tem a propriedade é o proprietário. Então, a propriedade, ela é uma relação jurídica, correto? Então, o que seria a propriedade? É uma relação jurídica que atribui àquele titular formal daquela relação jurídica, não a coletividade, 4 faculdades, ou então poderes, mas vamos chamar de faculdades. Todas elas, todas, quem tem aquela relação jurídica propriedade, ele tem aquelas faculdades. Vamos colocar assim, é o grude, que é o gozar, é o reaver, usar e o dispor. E o título, ela tem tanto aquelas faculdades, como ela tem o título. Como eu falei para vocês, são premissas que eu vou adotar. Isso não é uma verdade absoluta, tá? Interpretem, vamos fazer a interpretação contextual com a nossa aula. O grude mais o título. Então, quando as pessoas falam assim, ele tem a propriedade, eu estou querendo dizer que ele tem um grude mais o título. Ele tem um grude e mais o título. Mas se eu for mais ortodoxo e uma pessoa muito legalista, aqui no Brasil a gente tem essa situação também, né? Não vou entrar nessa questão assim, até um pouco política. Muitas pessoas, isso tem a ver com o nosso contexto, uma outra hora eu posso conversar sobre isso com vocês. Aqui no Brasil a gente pode dizer o seguinte, que tem propriedade, quem tem um título, só o título.
Então aquela pessoa tem a propriedade porque ela tem um título. Mas olha só, você sabe que essas correntes ortodoxas de propriedade, elas existem aqui no Brasil, elas não são assim não, em toda parte do mundo. Dá um exemplo. Você sabe que eu sei e falo porque minha irmã, o marido dela, piloto de avião, foi morar na China. Isso é curioso, né? E depois, ela como morou lá uns 3 anos, me parece, a gente recebe muita informação, muita notícia dela, dessa cidade que ela morava. Lá não tem a propriedade. O Estado é o detentor da propriedade. Então você paga um aluguel. Então depois, por exemplo, todo mundo morreu, e além disso não tem herança. Você não recebe herança. Então, se todo mundo morrer naquela cidade, não vai ter herança. O Estado ele adquire a propriedade daquele bem e, por exemplo, ele pode demolir aquelas casas e fazer uma praça. Mas eles falaram que isso funciona lá. Que esse sistema lá na China funciona. Propriedade. Grude. Mas se bem, olha só, a gente está falando da humanidade, né? Essa humanidade racional que a gente vê, que a gente entende que nós somos nós próprios, ela é fruto de uma evolução muito curta no tempo. Não é de 2.000 anos. Então, esses conceitos que nós temos aí, que são tidos como absolutos, isso talvez não seja bem assim, né? O que nós temos hoje como verdade, a nossa existência tem, eu não sei exatamente, mas os primeiros relatos, me parece, de pessoas de 100.000 anos, remonta a 100.000 anos, né? Em termos cronológicos da evolução da espécie humana, é um período muito curto. Esse conceito que nós temos de propriedade, essa construção nossa ocidental, correto? Isso não tem o quê? 2.000 anos. Isso é muito recente para a nossa história, né? Eu estou falando isso porque o que eu quero que se questione, podemos questionar, será que isso é o mais adequado para a nossa existência, para a nossa vida? Correto? É isso, nesse sentido. Então, propriedade é o grude. Mas também vamos ter uma linha ortodoxa que propriedade é só o título, tá bom? Não que eu concorde com isso. Ou o grude, o título ou o título. Antes, quando eu só falava grude e título. Mas depois eu fui observando que também pode ser só título. Você pode não ter grude nenhum, você ter o título, você é o proprietário. O que é posse? E o conceito de proprietário, ele vem estampado logo no início, aqui no primeiro artigo, aí vamos seguindo aí, por gentileza. Da propriedade, do usufruto, o primeiro, né? A propriedade. É o primeiro artigo da propriedade. Eu mudei de Código Civil e agora eu tenho uma memória fotográfica, então eu não consigo ver porque eu me lembro do outro. 1228, professor. É porque no meu outro código... É 1228. Agora ela está do outro lado da página. 1228. O proprietário é aquela pessoa que tem uma faculdade de usar, gozar, dispor da coisa e o direito de reavê-la. Gozar, reaver, usar e dispor. Gozar é igual a fluir, tá bom? Vamos colocar isso como fluir. Então, quem é o proprietário? É que tem o grude, o gozar, a faculdade, não falei? Faculdade, domínio? Falei. Faculdade de usar, gozar e dispor da coisa e o direito de reavê-la. Ok. Agora, quem tem a posse? A posse é quem tem pelo menos um, ao menos um dos grude. Ao menos um dos grude. Pelo menos um dos grude. Pelo menos um dos grude. Então, se eu tenho pelo menos um dos grude, eu tenho posse. Isso é interessante. Daqui a pouco a gente vai falar sobre as teorias da posse, que elas vão ser bem rápidas. Porque é o seguinte. Mas o locador, ele tem posse? Ele tem posse, sim.
Vamos imaginar que eu aluguei minha casa para a Elisa. Elisa foi para a praia. Nesse meio tempo, invadiram a minha casa, que é a casa onde a Elisa mora. Vocês sabiam que eu, como locador, eu posso ajuizar uma ação para excluir aquela pessoa invasora daquela minha casa? Com fundamento na posse? Sim, eu posso, porque eu tenho uma posse. Uma das faculdades, qual que é a faculdade? Reaver de quem a detenha. A partir do momento que eu tenho reaver, eu posso exercer, ajuizar uma ação possessória. Correto? Eu posso ajuizar uma ação possessória. Então, eu tenho pelo menos um dos direitos. Se eu tenho a posse, mas eu tenho apreensão direta sobre o bem? Não tenho. Por isso, o código vai falar o seguinte, olha, então você não tem a posse direta, você tem a posse indireta. Então, a posse direta e a posse indireta, ela é uma qualificação da própria posse. Direta, indireta. O mais interessante é o seguinte, ó, vamos por mim. Com esses conceitos básicos aí que a gente está falando aqui, né, parecendo um bate-papo, vocês conseguem justificar toda a estruturação normativa do código. Você justifica, por exemplo, essa ação possessória levada a cabo pelo locador, né, com base na posse indireta em o direito dele, em uma das faculdades que ele detém, de reaver a coisa. Ele tem ainda um outro, ele não tem só um, mas eu falei que tem que ter pelo menos um. Ele pode ter um outro, qual é o outro? Ele pode expor, ele pode vender a coisa, caso ele queira. Ele pode fazer isso? Pode. Ele pode. Ele pode dispor da coisa. E a outra palavra, o domínio, o domínio, ele diz respeito a uma relação interna que diz respeito, é um aspecto interno, é uma dimensão interna do titular com a coisa, não uma relação externa. Então, na verdade, ele é o próprio grude. Ele é o grude, mas no âmbito titular coisa, interno. Titular coisa, interno. É porque eu tenho uma dimensão que sou eu com a minha coisa e tem uma outra dimensão que é a coisa, a minha relação com a coisa frente às outras pessoas, né? Então tá, essa aqui é um quadro que vocês têm que ter em mente. Então, eu tenho domínio. E eu vou completar aqui uma informação. O domínio, ele não tem relação com o título. Ele não tem necessariamente relação com o título. Ele pode ter. Eu posso ter o domínio, eu posso ter o título, correto? Se eu tenho o domínio, eu tenho o título, eu tenho a propriedade plena. Ok? É o grude, mas eu não tenho relação com o título. Às vezes, vamos colocar o seguinte, como uma matrícula. O meu título, ele não é bem uma matrícula. Às vezes o título pode ser uma outra relação. Não é uma matrícula. Eu posso ter um contrato. Não tem relação com o título. Pode ser um contrato. O título, quando eu me refiro a título, eu não estou dizendo um elemento justificador, autorizador daquela relação jurídica. Eu estou falando do título no RI, no Registro de Imóveis. Título no RI. Título no RI, ok? Quando eu uso essa palavra título no RI. Por quê? Por exemplo, o enfiteuta, ele se contrapõe ao senhorio, mas ele não tem o título a justificar a enfiteuse. Vocês sabem qual que era o instrumento que legitimava a enfiteuse? Elisa, você se lembra do nome? Não, porque, claro, você é uma jovem senhora, né? Mas a enfiteuse é dos tempos antigos, passados. Eu só lembro que tem que pagar laudêmio, né, professor? Mas você não lembra do instrumento?
Não me lembro. É carta de aforamento. Carta de aforamento. Os municípios aqui do interior, provavelmente aí em São José do Rio Preto também acontecia isso. Ali, ao redor da praça, o que acontecia? Os municípios eles pediam uma carta de aforamento, que eles transferiam os poderes dominiais para o enfiteuta e eles permaneciam senhorio. Correto? Qual a vantagem disso? Eles poderiam ter o laudêmio ou então o foro e o cânon. Já ouviram falar nisso? Deixa eu ver aqui, laudêmio. O laudêmio, ele é devido quando o enfiteuta aliena o imóvel. Aí os senhores vão me falar o seguinte: professor, mas em 2012, com o novo Código Civil, nós não temos, extinguiram-se as enfiteuses. Isso é falso também. Sabia disso, né, Elisa? E Mário? As enfiteusas não foram extintas, hein, pessoal? Não foram. As enfiteuses, que eram considerados direitos reais, elas só não podem ser instituídas novas enfiteuses, exceto aquelas situações pertinentes aos terrenos de marinha. Ok, o que é um laudêmio? Isso aí a gente está vendo aí, ó, Mário, você que mora no Rio de Janeiro, isso aí lá em Copacabana, lá na Barra, todo mundo lá paga, teoricamente, ou deveria pagar pelo menos, né, o foro ou cânon. O nome disso é a pensão anual. Pensão anual. Todo ano você tem que pagar. Então, por exemplo, lá no São José, porque ali são terrenos da Marinha, né? É porque a FTUS ela pode ser construída sobre os terrenos da Marinha. Porque, afinal de contas, os terrenos da Marinha, vocês sabem, né, que eles não podem ser transmitidos. Então, para se contornar essa impossibilidade desses bens públicos, né, que nós temos lá na parte geral do Código Civil, a enfiteus ela serve para adequar uma realidade a determinados dogmas jurídicos, correto? Como que eu contorno aquela questão da intransferibilidade, da inalienabilidade, da indisponibilidade do bem público, da suposta, né, do bem público? Com uma outra situação, com um outro instituto. O nome disso eu vou atribuir enfiteuse. Então, lá em São José do Rio Preto, em 1920 e 1910. O município ele emitia essa carta, correto? E ele entregava, poderia haver uma contraprestação por isso, um determinado bem público. Isso, se vocês forem no RI, vocês vão se deparar com essa grande situação do Brasil, que é um problema. O Brasil é a meca dos problemas fundiários, né? E vocês vão observar que aquela pessoa ela não tem um outro documento que não essa carta de aforamento. Óbvio que essa carta já não existe há muitos anos. O documento em si, ela recebia do município aquele determinado imóvel, que era um imóvel municipal, correto? E ela construía, aquele imóvel poderia ser transmitido por herança, aquele imóvel, ele era transmitido. Mas isso fazia que eu que transferia o bem, eu poderia, caso ele fosse alienado onerosamente, eu receberia uma parte daquela compra e venda. Isso era interessante para o ente público também. Eu ia receber o laudêmio. Mas, não só isso,
anualmente, eu faria jus a um determinado valor. Muito se discute no direito tributário, qual que é a natureza jurídica desse foro ou cânon, mas é isso. Isso é uma pensão anual que anualmente você tem que pagar ao senhorio, né? Que é o outro polo da enfiteuse. Mas, por exemplo, o que eu estou falando disso? Eu estou falando o seguinte, que eu quero que vocês tenham em mente que propriedade vai ser grude mais título. Pronto, vai ser assim, bem quadradinho. Não vamos refletir sobre isso, não. Vamos só aprender para a gente continuar e fazendo os nossos exercícios e irmos bem na prova. Grude mais título. Ou então, uma teoria mais ortodoxa, o título no RI. O título no RI, ok. O título no RI é a matrícula, né, pessoal? Posse. Eu tenho pelo menos um dos grude. Se eu tenho pelo menos um do grude, eu tenho posse. Eu posso ter a posse direta ou a posse indireta. E o que é o domínio? O domínio é aquele aspecto interno de uma relação jurídica real que se contrapõe a uma relação jurídica externa, né? Esse domínio, então, é o grude. Ele não tem relação com o título. Eu posso ter o grude, todos os grude, ou então eu posso ter só parte de uma das faculdades. Ele não tem relação com o título. Eu posso ter, por exemplo, um contrato que me autoriza a ser o enfiteuta, né? Ok. Agora vamos lá para a posse. Então, vencido isso, que os senhores já vão ter em mente, que agora, toda vez que os senhores se depararem com essas expressões, os senhores vão ter em mente isso. Vou mandar aqui a posse. Ok. A posse é o primeiro instituto que é tratado pelo livro Direito das Coisas. A posse e a classificação. O que é a posse? Nós vimos isso. Posse é quem tem pelo menos uma das faculdades do proprietário. Fica proibida a constituição de enfiteus. Exato. Obrigado, Elisa. Isso entra nas disposições transitórias mesmo? Eu acho que sim, não é? 2038, disposições transitórias. Fica a proibição de enfiteus subordinando-se às existentes até sua extinção às disposições do Código Civil de 16. Nos aforamentos a que se refere esse artigo é proibido. Aforamento é o outro nome da enfiteuse. Por quê? Porque a enfiteuse era instituída pelas cartas de aforamento. Cobrar laudêmio, enfiteuta que alia no imóvel, ou prestação análoga nas transmissões sobre o valor das construções ou plantações. Sobre o valor. Constituir subenfiteuse. A enfiteuse de terrenos de marinha é acrescidos regem-se por lei especial. Continua valendo as enfiteuses da marinha. Voltando lá para a nossa posse. A posse, isso que eu estou falando, obviamente, se encontra fundamento legal no artigo 1196. Considera-se possuidor todo aquele que tem, de fato, o exercício pleno ou não de alguns poderes inerentes à propriedade. Olha, eu posso ter todos os grude e ter o título. Eu tenho posse e tenho propriedade. Mas se eu tenho pelo menos um, quais dos direitos? Do 1228, a faculdade de usar, gozar, reaver, dispor, a coisa. Então eu tenho a posse. Então a posse direta da pessoa que detém a coisa em seu poder temporariamente, em virtude de um direito real, ou então um direito pessoal, correto? Então, por exemplo, o direito real, o usufrutuário. O usufrutuário, ele tem a posse com base em um direito real. O usuário, ele tem a posse com base em um direito real. Ele tem a posse direta. Ele não exclui a posse indireta. A posse indireta, por exemplo, qual seria o fundamento da posse sobre um direito pessoal? É o contrato de locação. E a posse sobre o direito real, em relação ao direito real? Usufruto, habitação, uso, hipoteca, anticrese, mas não esses são de garantia, os outros. Então, a direta, eu tenho a posse direta, porque eu sou locatário.
a posse direta da pessoa que tem a coisa em seu poder temporariamente em virtude de direito pessoal. Eu sou locatário. Eu tenho a posse direta porque eu sou locatário em virtude de direito pessoal. O contrato de locação diz respeito a direito pessoal. Eu tenho a posse direta porque eu sou usufrutuário. Eu tenho a posse direta porque, em virtude de direito real. O fato de eu ser locatário ou eu ser usufrutuário não impede no proprietário ou o locador de defender a posse. Está falando outra coisa. Não anula indireta, não anula indireta. Isso, não anula indireta. Ou seja, quem tem a posse indireta continua com a posse indireta e pode defender a posse, inclusive a posse dele indireta. Pode. Mas ele conclui com outra frase, nesse sentido. O possuidor direto ele pode defender a sua posse contra o indireto. Isso aqui já é outra parte do artigo. Então, quem tem a posse indireta pode defender a posse, claro, porque tem a posse indireta. E também, quem tem a posse direta pode defender a sua posse contra o possuidor indireto, correto? E o detentor? O detentor não é posse. Eles costumam falar posse precária, mas não é sequer posse precária. O detentor é uma pessoa que tem uma relação precária, ele não tem posse. Por isso que eles falam, olha, ele tem a posse desqualificada, posse precária, ele não tem a posse. Ele não tem a posse. O nome disso, eu já mandei essa foto para você, é o fâmulo. Fâmulo da posse. É o fâmulo da posse. Então, vamos falar aqui sobre o detentor. O detentor tem posse? Não. O detentor não tem posse. E, portanto, se ele não tem posse, ele não cumpre requisitos para adquirir a propriedade. Porque um dos requisitos da uso capião não é a posse. Se ele não tem posse, mera detenção, posse desqualificada, posse precária, o que ocorre? Ele não cumpre o primeiro requisito, ele não vai fazer jus à aquisição da propriedade pelo decurso do tempo, a prescrição aquisitiva, ele não fará jus a uso capião. Não é isso? Isso. Quem são os detentores, né? Quem são os detentores da posse? São os fâmulos da posse. Os detentores da posse, os fâmulos da posse. Aquele que se tem uma relação de dependência. São os empregados, são os jardineiros, são as pessoas que cuidam da sua casa, por exemplo. Que conserva a posse em nome do outro, né? É o detentor da posse. O detentor da posse é o fâmulo da posse. É o fâmulo da posse. Mas uma visão que deve ser superada. A posse, ela não deve ser entendida como algo inferior à propriedade. São as correntes mais modernas. Você deve sempre ter em mente que elas têm uma mesma dimensão, os direitos da posse e os direitos de propriedade, o direito à posse, o direito à propriedade. Você pode defender a sua posse da mesma forma como você pode defender a sua propriedade, correto? E essa posse, ela vai ser defendida, eu já vou falar isso aqui agora, através de alguns instrumentos que são chamados de ações possessórias ou interditos possessórios. Então, a defesa da posse, ele vai acontecer através dos interditos possessórios. Os interditos possessórios. E eu vou me utilizar dos interditos possessórios, que é a mesma coisa que ações possessórias, a depender do grau de ameaça ou lesão à posse, ações possessórias. Ações possessórias. Vamos imaginar que você tem a sua fazenda. A pessoa passa e ela simplesmente está gritando palavras de ordem, né? Ela não invadiu a sua fazenda. Ela está lá com bandeiras, vai dizer que vai invadir, né?
Ela simplesmente, ela ameaça. Ela ameaça. Qual é o instrumento adequado para você proteger a sua posse na hipótese dos gritos de ordem? Vou invadir. O nome desse instrumento são os interditos proibitórios. Interditos proibitórios. Vamos imaginar, você tem um vizinho. Esse vizinho, ele todo dia, ele abre o seu portão e ele ou pega uma laranja ou então ele mergulha na piscina. Ele é o incômodo. Tirar madeira também. Tirar madeira é outro exemplo. O nome desse incômodo que a pessoa causa, o nome disso é turbação. A turbação é um incômodo. Incômodo. A ameaça são as palavras de ordem. Palavras de ordem. Qual que é um instrumento? A turbação já é uma ameaça, já é de fato uma lesão, né? Já é uma invasão, de certa forma. Como chama o instrumento adequado para você atacar a turbação? A manutenção da posse. Manutenção da posse. E por fim, a pessoa simplesmente ela invade, ela finca a bandeira. O nome disso é esbulho. Qual é o instrumento para o esbulho? A ação de reintegração de posse. Reintegração de posse. Vou colocar aqui, fincar as bandeiras. A pessoa fincar as bandeiras. Olha só. Olha só. Vocês têm que ter em mente que a sede adequada para a defesa da posse é o juízo possessório. O juízo possessório para se defender a posse. Distinto do juízo para se defender a propriedade. Eu vou falar um pouco mais sobre isso amanhã. Para se defender a propriedade. Quando eu estou a discutir, o que eu estou querendo dizer com isso? Quando eu estou discutindo posse, eu não estou discutindo propriedade, correto? E quando eu estou discutindo propriedade, eu não estou discutindo posse. Elas são dimensões distintas, correto? A posse, ela tem a ver com os interditos possessórios, correto? Que são os interditos proibitórios, manutenção da posse e reintegração da posse. É diferente da ação em que eu discuto a propriedade. O nome da ação que se discute a propriedade é ação reivindicatória. Diferente de ação reivindicatória. Embora a gente tenha começado, talvez de uma forma muito filosófica, o nosso curso aqui ele é bem prático mesmo para os exercícios da VUNESP, hein? Agora, amanhã eu vou falar sobre as teorias da posse e a gente continua falando sobre outras classificações da posse. Posse precária, a posse injusta, a posse clandestina, a posse de boa-fé, a posse de má-fé. E aí a gente vence a posse e a gente vai tratar um pouco sobre a propriedade. Ou então a gente já passa para os exercícios, eu só vou fazer essa finalização da posse para nós tratarmos dos exercícios. Agora eu vou fazer uma pergunta para encerrar nossa aula. Já se podem descansar. Já paramos por aqui. Não, amanhã eu falo sobre isso. Eu vou falar sobre fato e norma. Eu vou falar sobre isso porque isso vai dar uma dimensão. Vou deixar aí para vocês pensarem. Por que a gente tem vários direitos reais? Vocês saberiam responder? Vamos pensando, por que a gente tem uso? Por que a gente tem habitação? Por que a gente tem usufruto? Por que a gente tem a propriedade? Por que a gente tem enfiteus? Por que a gente tem a anticrese? Por que a gente tem esses institutos? Né, Elisa? Elisa, você já pensou sobre isso? Claro, você como grande pensador, Mário, vocês já pensaram? Às vezes essas perguntas, né? Por que a gente tem esses diversos institutos? É a mesma coisa, assim, a pergunta, né, que eu posso fazer.
quem veio antes, o ovo ou a galinha? Mas por que isso? Quem veio antes, o fato ou a norma? O fato ou a norma? Vocês vão pensando sobre isso para amanhã a gente responder. Isso que a gente está falando tem tudo a ver aqui. Isso, Érica. A Érica acertou, é de fato, o fato. Isso, o fato. Mas a norma também cria o fato, né? A foto. Mas nesse caso específicos aqui, a gente tem essas especificidades em virtude dos fatos. Nesse caso específico, em virtude dos fatos. Mas eu vou encerrar por hoje. Mário, você quer perguntar alguma coisa? Ok. Robson, estamos bem. Elisa, você quer manifestar, dizer alguma coisa? Não, então até às 19 horas com os nossos títulos de crédito, tá bom? Até mais, Érica, Fernanda. Professor. Oi. Vocês estão me vendo na câmera aí, que a minha internet do notebook caiu. Dando para me ver aí? Não estou te vendo não, mas eu estou vendo, só estou escutando sua voz. A gente já está encerrando agora, Fernanda. Ah, tá. Então tem que mexer no celular. Não, ok, então. Tá bom, até 19 horas. Se eu não aparecer à noite, é sem internet. Não, mas você aparece, tá? Tá.